Será que eu dou conta de fazer o método SD? Márcio, eu tenho medo, né? Será que eu dou conta? Às vezes você não me conhece, eu sou Márcio Soares. Eu vim aqui te ensinar o jejum em dobro, esse protocolo que te dá 1 ano de resultado do jejum intermitente em apenas 1 mês, sem passar fome. Se você quer emagrecer rápido e com saúde, começa a me seguir. E essa é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Será que eu dou conta mais de fazer o seu programa, de chegar nesse jejum em dobro, de ter esse tipo de resultado? E eu entendo isso daí, afinal, aliás, você já tentou tanta coisa, na verdade, que não deu certo. Você já tentou tanta coisa que às vezes te frustrou, te desanimou, te colocou para baixo. Eu entendo isso daí, porque quando eu também tentava e não dava certo, e às vezes perdia 2 e ganhava 4, eu sofria, eu ficava triste comigo mesmo, porque eu achava que a culpa era minha, que era a minha idade. Quando eu ia comprar roupa e vestia, eu tinha que comprar o que me servia, não o que eu queria, eu ficava para baixo, eu ficava ruim mesmo. Saía fazer exercício, começava a ter dor no corpo, não conseguia dormir direito, e eu entendo tudo que você está falando. Quando eu estava acima do peso, quando eu estava obeso, eu passei por isso também. Então era muito comum, às vezes, eu achar que eu não ia conseguir fazer agora o que eu estou ensinando. Mas sabe o que acontece? Quando eu aprendi isso que eu estou te ensinando, eu quis ensinar para minha família, para minha mãe, para minha sogra. E eu procurei uma forma de simplificar aquilo que era difícil. De ativar esse gene magro que está dentro das nossas células. Tem um negocinho chamado sirtuína, que está dormindo. E isso, uma vez que ele é ativado, o nosso corpo começa a usar as gorduras como energia. E aí você ativa esse gene magro e o seu corpo começa a usar a gordura como energia. E uma vez que ativa isso daí, a sua fome se controla. Você começa a ficar sem fome. Você começa a emagrecer mais dormindo do que muitos fazendo exercício. Você começa a ter resultados que você nunca imaginou e tendo muito mais energia. E eu simplifiquei isso e criei um programa chamado Método SD. E é isso que eu estou oferecendo para as pessoas, para que elas consigam ter resultados extraordinários. Mas, para isso, elas têm que estar comigo. E é muito comum elas pararem e falar: Márcia, eu não sei se eu dou conta. Eu tenho várias alunas que às vezes por causa da idade elas também acham que não dão conta, né? Mas eu vou colocar uma aqui só para você ver que não importa a sua idade, não importa se você tem hipotireoidismo, o importante é você dar um próximo passo. E quando você dá esse próximo passo, o resultado vem. Independente da sua idade, independente do país que você mora, independente da sua religião, você também consegue. Mas para isso você tem que se movimentar. Por quê? Ficar parada, você só vai afundar. Igual nadar e morrer na praia, é mais ou menos isso. Você tem que continuar nadando, porque senão você afunda. Então eu tenho todo um passo a passo e eu vou te colocar aqui só para você ver que as minhas alunas conseguem quando tem um passo a passo. Então o método SD é o passo a passo que vai te levar a outro nível. Quando eu comecei no jejum em dobro com o Márcio, não senti fome, e depois foi um bem-estar que eu comecei logo. As minhas dores saíram logo, ao fim de pouco tempo de eu começar a fazer o jejum. Eu tinha tantas dores na minha coluna, na cervical, que as minhas dores começaram logo a sair. E depois foi aquela coisa de eu começar a perder logo, que eu não estava a contar em estar a perder logo assim tantos quilos em tão pouco tempo, porque eu tenho hipotireoidismo. E tenho uma idade já um bocado avançada, que tenho 58 anos. Mas eu comecei a ver os resultados tão bons, porque em 40 dias praticamente eu consegui eliminar logo 10 quilos. Eu fazia tantas dietas e nunca perdia nada. E com este método eu consegui logo eliminar 10 quilos em 40 dias. Para mim foi a melhor coisa.